Mateus capítulo 4, versículo 1. Quem achou diz amém? Amém ou não? Amém? Amém. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Versículo 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor por esse momento da palavra. Irmão, coloca a mão no seu coração e peça a Deus para falar com você. Peça ao Senhor para que Ele toque no seu coração nessa noite. Que não seja apenas uma mensagem humana aqui, mas seja realmente a palavra de Deus e que ela toque em você. Peço ao Senhor para te ajudar a entender a palavra. Peço ao Senhor para te ajudar a focar na palavra, a não se distrair, a não ficar conversando, a não ficar pensando em outras coisas. Peço ao Senhor para que Ele te ajude a ter foco nesse momento, para que tudo aquilo que Ele quer falar com você nessa noite, Ele possa falar e que você possa ouvir e compreender. Peço ao Senhor isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos sustentou. E o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos por tudo aquilo que nós já vivemos no culto hoje, Senhor Deus. A abertura, o louvor, momento de dízimos e ofertas, momento de oração, individual, coletivo. E aqui é o momento da palavra, Deus. Que nós possamos te honrar, Deus, aprendendo mais a tua palavra nessa noite. Fale comigo, fale com os meus irmãos, e que a tua vontade se cumpra nesse momento. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Deus. Nos lava, nos limpa, nos purifica. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Quem quer diga amém. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje, Aninha, tem aí, é tema hoje. É tema HJ. Isso. Então, irmãos, identidade. Como lidar com a crise de não saber quem eu sou. Nós estamos na série de dilemas da juventude e nada melhor do que falar sobre identidade. Quantos e quantos jovens, quantos e quantos de nós já tivemos ou ainda temos crises de identidade? Se eu chegasse para você hoje, nesse momento, e te perguntasse, olha, quem você é? Você saberia me responder? Se eu perguntasse para você, quem é você? O que você ia me responder? Em poucas palavras. Quem é você, Natan? Olha, vou perguntar a algumas pessoas aí, hein? Enquanto o Natan pensa aí, quem é você, Iago? Você é você mesmo? Quem que é você mesmo? Preguiçoso. Iago falou que define ele é preguiçoso. Quem é você, Wesley? Filho de Deus. Boa. Quem é você, Pedro? Pedro. Namorada Tainá. Pedro tá namorando, gente. Glória a Deus. Eita, glória. Ele tá até meio triste hoje porque ela não veio, né? Tadinho. Tá. Ele tá feliz, né? Tá longe, mas tá, né? Chegou a promessa. Oi? Só preguiçoso também fica ruim, fica sem criatividade.
Pode ser uma frase, não precisa ser uma palavra, não. Natan conseguiu pensar em alguma coisa, Natan? Um discípulo. Quem é você, Zéian? Não sei. Crise de identidade. Todos nós. Todos nós estamos nessa crise, irmão. O que mais? Quem quer falar aí? Quem é você, Aninha? Oi? Filha do Clésio. É verdade. Verdade. Está aí um fato inegável. Pensou, Iago? Não, é Pedro, né? Iago já falou. Pedro. Quem é você, Pedro? Um baixista mais ou menos. Boa. Irmão, não vou perguntar todo mundo não, senão tem gente que não gosta também, né? De ficar respondendo. Mas eu queria que você pensasse na resposta. Se alguém chegasse e perguntasse para você, olha, quem é você? Em poucas palavras, o que você ia responder? O que te define? Quem é a sua identidade? Se a gente perguntasse para algumas pessoas, talvez elas iam falar assim, eu sou esposo da ciclana, filho do fulano. Você conhece? Filho do Clésio, né? Igual a Aninha falou ali. Alguns outros poderiam dizer, eu sou enfermeiro. Meu netinho tá aí? Tá, netinho tá ali. Eu sou dentista. Eu sou técnico em informática. Sou porteiro. Eu sou programador. Outras pessoas talvez poderiam responder, eu sou São Paulino. Luiz ia falar, eu sou corintiano, né? Eu sou cruzeirense. Eu sou atleticano, galo doido. O Atlético jogou hoje? Jogou? Ganhou? Perdeu. Foi Cruzeiro no ano passado e hoje foi o Atlético, né? É nóis, irmão. Eu também tô sofrendo também por causa disso. Futebol. Outras pessoas ainda poderiam falar, eu sou um músico. Eu sou um pregador. Eu sou um diácono. Eu sou o recepcionista da igreja. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu fico na mídia. Eu sou o carinha do computador. Irmãos, embora essas respostas até fazem sentido, porque elas fazem parte de quem você é, talvez, mas elas não definem quem você é. A pergunta não é o que você faz. A pergunta não é aonde você mora. A pergunta não é qual a sua profissão, o seu ministério, e nem o time que você torce. A pergunta é, quem é você? Porque você concorda comigo que muitas dessas coisas você pode perder? Você pode perder seu trabalho e mudar de profissão. Você pode perder até mesmo a sua família. Deus te guarde que não, mas isso pode acontecer. Seus pais, seu cônjuge, coisas assim acontecem. Você pode perder até seu time de futebol, irmão. Talvez seu time pode falir. Ou então você desistir dele. Estou quase lá, viu, Aninha? Nós está quase lá. A próxima você, né? Irmão, se alguém souber... Alifer, você que joga um pouquinho de futebol, ajuda o São Paulo lá, tá precisando. Um pouquinho não, né, Duda? São Paulo tá precisando de um jogador. Só que você vai botar a camisa do São Paulo, você vai machucar. O problema é esse. Mas, irmãos, essas coisas a gente pode perder. E se você perde o que você atrela a sua identidade, o que sobra de você? Quem você é? O que sobra? Se você é filho do fulano de tal, se você é de tal profissão, eu sou isso, eu sou aquilo, se você perder isso, e aí, o que sobra? É por isso que nós não podemos pôr nossa identidade em algo que nós podemos perder. Você não é aquilo que você faz, você não é essas coisas, nada disso. Você é quem Deus disse que você é. E é o que nós vamos ver um pouquinho aqui hoje. Hoje a gente vê uma crise de identidade muito forte em muitos jovens, e até nem tão jovens assim, né? Tem a crise da meia-idade também, que às vezes está relacionado com a identidade, que é das pessoas mais velhas. E essa crise vem atormentado, principalmente em jovens, porque existem muitas vozes na cabeça de vocês, verdade ou não?
Muitas vozes do que vocês têm que fazer, para onde vocês têm que ir, que faculdade tem que fazer, que trabalho tem que conseguir, pessoa que você tem que escolher para namorar. São muitas vozes aí na cabeça de vocês. Qual voz seguir? Porque até mesmo o diabo é uma das vozes que fica na sua cabeça. Não sei se você sabia disso. O diabo, ele constantemente ataca a identidade. E o texto que nós acabamos de ler aqui, que nós vamos meditar aqui nessa noite, se trata de um ataque do diabo contra Jesus. Aqui é uma provação de Jesus. Jesus estava sendo provado como ser humano. E um dos ataques principais do diabo é: se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. Só que como nós vamos ver aqui, Jesus não cedeu às tentações do diabo. Jesus não caiu nas armadilhas do diabo. Jesus sabia bem quem ele era. Jesus sabia bem a identidade dele. Então, na mensagem de hoje, meu irmão, eu queria que a gente pudesse olhar para esse texto e entender um pouquinho quais são os ataques do diabo contra a nossa identidade. Quais são as armadilhas que ele arma contra o fato de sermos quem nós somos ou de não sabermos quem nós somos. E como aprender com Jesus a não cair nessas armadilhas. Aprender com as respostas de Jesus a como não ceder às tentações do inimigo. E não somente isso, como o Zé Ian falou aqui, nós vamos aprender um pouquinho mais hoje de quem nós somos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo um pouco mais, nem que seja um pouquinho mais, de quem você é. Amém? Você acredita nisso? Ora ao Senhor e peço ao Senhor isso. Que você saia daqui aprendendo mais de quem você é. Porque isso é urgente, isso é extremamente importante. Versículo 1 ao versículo 4, volta em Mateus, capítulo 4. Vamos ler de novo? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação que o diabo faz aqui é com relação às necessidades de Jesus. Irmão, Jesus estava com fome. Você já jejuou alguma vez na vida? Um dia, 2 dias? Já é difícil. Imagina 40 dias sem beber água e sem comer nada. Era assim que Jesus estava. E o diabo chega nesse momento e faz uma proposta. Qual que é a proposta? Transforma essas pedras em pães. Mata a sua fome. Só que Jesus não faz isso. Jesus, ele tem poder para fazer isso, ele é Deus. Mas ele não faz isso, ele não transforma pedras em pães para saciar a sua fome. E por que Jesus não fez isso? Você já se parou para perguntar? Será que seria pecado Jesus ter feito isso? Irmãos, poderíamos dar algumas respostas aqui, mas só para você ter um pouquinho de noção. Primeiramente, todos os milagres que Jesus fez na Bíblia, eu te desafio a falar um milagre que Jesus fez que for por interesse próprio. No sentido dele fazer somente para saciar alguma vontade, algum desejo dele. Pensando somente nele. Teve algum milagre que Jesus fez pensando somente nele? Te desafio se achar algum. Não tem. Todos os milagres de Jesus tiveram um propósito. E geralmente o propósito estava no outro. Jesus não fazia milagres por ele mesmo, para ele mesmo, mas para os outros. De alguma forma para afetar os outros. Jesus estava ali sendo provado como um homem, irmão. Pensa bem, se Jesus está sendo provado como um homem, ele deveria vencer a tentação como um homem, como um ser humano, 100% ser humano. Porque senão, se Jesus fizesse ali, uma manha, um macete, uma artimanha, para conseguir vencer as tentações do diabo, a gente não poderia olhar para Jesus hoje e falar: olha Jesus, beleza, o Senhor venceu o diabo, mas o Senhor roubou. O Senhor trapaceou. O Senhor fez algo que eu como ser humano não consigo fazer. Então o Senhor não venceu como um ser humano, mas como Deus. Mas Jesus não fez. E um outro ponto muito interessante, Jesus estava dependendo de Deus, irmão, guarda isso aqui. Jesus estava dependendo de Deus, Jesus sabia que a providência ia chegar no momento certo. Tanto é que chegou.
Olha o versículo 11 aí. Fala que anjos trouxeram alimento para Jesus. Alimentado pelos anjos, irmão. Era só Jesus ter esperado um pouquinho mais. Então Jesus não caiu na ladainha do diabo. Por quê? Porque ele sabia que ele era um filho de Deus. Ele sabia que era um filho amado de Deus. E que o Pai não deixaria ele morrer ali naquele momento. E ainda não era chegada a hora dele. Jesus tinha plena convicção disso. Jesus sabia quem ele era. Por isso ele não cedeu às aparentes necessidades que enfrentava. Ele confiava que o seu Pai ia suprir todas as suas verdadeiras necessidades. O diabo chegou para ele e falou: olha, se você não fizer isso, Jesus, você vai morrer. Mas Jesus sabia que não. Ele confiava no Pai. Mas, Breno, o que isso tem a ver comigo? Com a minha identidade? Irmãos, todos nós temos necessidades. Não somente necessidades físicas, tá? Mas necessidades de relacionamentos. Nós temos necessidades de ser amado, por exemplo. Nós temos necessidade de sentirmos seguros, de nos sentirmos seguros. Nós temos necessidade de termos conexão com outras pessoas. Nós temos necessidades, em certo nível, de sermos aceitos e reconhecidos. Nós temos algumas necessidades. Poderíamos falar aqui. E o diabo, ele sabe que nós temos necessidades. E ele ataca a nossa relação com as necessidades que nós temos. De duas formas que eu quero destacar aqui. Primeiramente, o diabo faz com que a gente tenta suprir as nossas necessidades em lugares errados. O diabo faz com que a gente tenta suprir as nossas necessidades em lugares errados. Isso acontece com muito mais frequência em você que é jovem, tá? Todos nós aqui somos jovens, amém? Os mais 30 também, glórias a Deus. Mas quanto mais novo, é pior. A tentação de você suprir as suas necessidades em outros lugares, e até mesmo de formas erradas, é muito grande, irmão. Como eu disse, há muitas vozes na cabeça. Uma pessoa, por exemplo, que ela não sabe que ela é aceita por Deus, que ela é amada por Deus, muitas vezes ela vai buscar essa aceitação, esse reconhecimento, esse amor em outras pessoas. Você já viu alguém assim? Que busca reconhecimento em outras pessoas? Que busca agradar as outras pessoas o tempo todo, porque ela acha que a identidade dela está totalmente ligada ao que a outra pessoa pensa dela. Então ela vai viver conforme a vontade do outro. Ela não vai pensar somente nela. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Se você não for alguém assim, alguém que só faz as coisas pensando: nossa, o que vão pensar de mim? Eu preciso agradar essa pessoa aqui, eu preciso agradar esse pessoal aqui, porque senão, o que eles vão falar de mim? E uma pessoa assim, irmão, vai ter uma certa dificuldade em viver conforme a vontade de Deus. Porque você já ouviu aquela frase: quem busca agradar todo mundo, não agrada a Deus. Na verdade, quem busca agradar todo mundo não consegue nem mesmo ser feliz. Porque ela vai viver buscando a aceitação de outras pessoas. Esse é um ponto que o diabo ataca. Ele faz a gente tentar suprir as nossas necessidades em lugares errados. E buscando suprir em lugares errados, a gente acaba fugindo para muito longe de quem nós fomos feitos para ser. Mas também ele faz a gente enxergar a necessidade onde não tem. Já aconteceu isso, irmão, de você achar que você precisa muito de uma coisa, que se você não tiver essa coisa, você vai morrer. O mundo vai acabar. Mas aí acaba que realmente você perde essa coisa e a vida continua. O mundo não acaba. Aquele relacionamento, às vezes, que você terminou uma vez, e aí você fala: meu Deus, como é que eu vou viver? Está aí, está vivo. Ou então: nossa, eu perdi aquele trabalho que eu amava tanto, e agora o que vai ser de mim? Você está aí, está vivo, está em outro serviço talvez. O diabo faz a gente enxergar necessidades, onde muitas vezes não é uma necessidade, às vezes é só uma vontade. Porque a necessidade, a verdadeira necessidade, Deus vai suprir, amém? O Senhor vai suprir de alguma forma, usando outras pessoas, fazendo algo miraculoso acontecer, mas Deus vai suprir.
Mas às vezes você acha que o que você está vivendo hoje é uma necessidade tremenda, mas talvez não seja, irmão. Pensa aí um pouquinho. Quando eu falo de algo que você precisa muito hoje, o que vem na sua cabeça? Não precisa falar não, mas eu quero que você pense em alguma coisa. O que vem na sua cabeça? Será que você realmente precisa tanto disso? Será que é algo realmente tão urgente? Talvez é algo até que você precisa, mas não hoje. Talvez você vai precisar disso amanhã, ou daqui 1 ano, 2 anos. E no momento certo, Deus traz a provisão. Amém? Então, eu queria que você pensasse nisso. Será que situações assim têm acontecido com você? De tentar buscar suprir uma necessidade em lugares errados, de formas erradas, com pessoas erradas? Ou será que talvez você tenha buscado enxergar necessidades onde na verdade não tem necessidade? Será que coisas desse tipo têm acontecido com você, irmão? Pois você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, me ajuda a entender melhor quem eu sou. Porque se você não entender isso, você vai acabar tomando decisões por necessidade, entre aspas, e não por propósito. Porque quando você entende que é um filho amado, saberá que de forma alguma Deus vai deixar de suprir as suas reais necessidades. Você acredita nisso? Amém? Amém? Glória a Deus. Então esse foi o meu primeiro ponto. Quem não sabe sua identidade acaba cedendo às necessidades, entre aspas. Segundo ponto, está aí no versículo 5 ao 7. Quem não sabe sua identidade precisa provar e ser aprovado constantemente. Mateus, capítulo 4, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles te segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Irmão, o que acontece aqui? O diabo vai para a segunda tentação e fala: olha, se joga desse alto lugar, porque a Bíblia diz que Deus vai te segurar. Se você é realmente o filho de Deus, a Bíblia diz que os anjos vão te segurar e nada vai acontecer com você. O diabo usando a Bíblia, irmão, para tentar convencer Jesus. O diabo usando um texto fora de contexto. Se você for ver lá no Salmo 91, isso, Salmo 91, que está essa frase que o diabo usa. Na verdade, irmão, é um contexto totalmente diferente. Não é nesse contexto de provar a Deus, de falar: olha, Deus, o Senhor me ama, então deixa eu me machucar aqui para o Senhor evitar. Não tem nada a ver com isso. O diabo usando um texto fora de contexto para tentar enganar Jesus. Jesus sabia muito bem quem ele era, ele sabia que não precisava provar nada para o diabo, nem para ninguém. E Jesus também sabia que não precisava que Deus, o Pai, aprovasse ele em alguma coisa ali naquele momento. Que Deus, o Pai, precisasse provar que realmente amava. Jesus sabia que já era amado por Deus. Jesus já sabia. O Pai não precisava provar nada para ele, ele já sabia. Mas e você? Será que você também precisa disso? Porque uma pessoa que não sabe bem sua identidade, não sabe bem quem ela precisa o tempo todo se provar para as outras pessoas e também ser o tempo todo, ele precisa que as outras pessoas o tempo todo provem o amor delas por ele. Eu vou explicar isso melhor. Primeiramente, a pessoa que não sabe a sua identidade, ela precisa o tempo todo estar ali provando que ele é bom, que ele é o melhor. Ele não suporta a ideia de fracassar. Ele não suporta a ideia que os outros pensem: nossa, esse aí é um nada, esse aí não vale nada, esse aí é um fracassado. Essa pessoa não suporta que as outras pessoas olhem para ela dessa forma. Então ela vai dar o melhor dela. Ela vai buscar ser o melhor em tudo aquilo que ela faz. Ela sente que ela precisa provar o tempo todo o valor dela. E se ela não provar o valor dela, o que vai ser dela? Essa pessoa tem esse tipo de necessidade. Ela é uma pessoa que precisa disso. Você é alguém que precisa disso, irmão?
Você sente que você precisa provar o seu valor o tempo todo para as pessoas? Porque uma pessoa assim, ela vai começar a confundir quem ela é com o que ela faz. Aí entra naquilo que eu estava falando no início. Vamos supor, a pessoa associa a identidade dela com o músico, com o fato dela ser música. Vamos pensar no Iago ali. O Iago é um músico do Senhor. Então imagina se o Iago associasse totalmente a identidade dele à música. Pensa. Se algum dia alguém chegar para o Iago e falar: nossa, Iago, você tocou mal hoje, hein? Nossa, Iago, você não é um músico tão bom assim. O que é mentira, o Iago é um músico violento, excelente. Mas se alguém chegasse para o Iago e falasse isso, o que o Iago ia pensar? A pessoa ia pensar que está atacando ele. Na verdade, perdão, o Iago ia pensar que isso é um ataque direto a ele, não aquilo que ele está fazendo. Porque a pessoa associou aquilo que ela é com o que ela faz. E aí qualquer crítica derruba ela totalmente. Mesma coisa aqui no CID. Hoje eu sou coordenador do CID. Se surge uma crítica ao Ministério de Jovens, alguém chega, eu fico sabendo, alguém chega em mim e fala: Breno, nossa, o Ministério de Jovens é isso e aquilo, e começa a criticar. Irmão, se eu não souber separar bem quem eu sou do ministério que eu ocupo, irmão, qualquer crítica que fizer ao ministério, o que eu vou achar? Estão criticando eu. Estão criticando a mim. E aí eu vou ficar desolado. Nossa, eu não sou nada, eu sou horrível, eu sou isso. Entende o perigo de você juntar as duas coisas? Então essa pessoa fica querendo provar o seu valor o tempo todo. Isso mesmo vale até no relacionamento dela com Deus, sabia? Ela sente que o tempo todo ela precisa provar o valor dela para Deus, que senão Deus vai deixar de amar ela. Mas a gente vai ver que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Mas essa pessoa, ela também sente que as outras pessoas precisam provar o amor delas por ela o tempo todo. Você já viu uma pessoa totalmente insegura? O tempo todo alguém precisa provar alguma coisa para ela, porque senão ela não acredita. Um exemplo aqui, não só nisso, tá? Mas isso é um bom exemplo. Relacionamento. Você já viu aquela pessoa que fica bitolada, tipo assim: nossa, hoje a minha namorada mandou um bom dia com 5 A só. Geralmente ela manda com 7. Acho que ela não me ama mais. Ou então, nossa, hoje, ela demorando 2 minutos para me responder. Geralmente ela não me responde imediatamente. Ficou online e não me respondeu. Meu Deus do céu, ela está com outro. Só pode. Já viu gente assim? Você já foi assim, irmão? De verdade. Insegurança. Porque ele sente que as outras pessoas precisam provar para ele o tempo todo as coisas. Senão ele não se sente amado e ele não se sente seguro. E mais uma vez, isso também vale para o relacionamento dela com Deus. Se acontece uma coisinha ali no relacionamento dela com Deus que ela não estava esperando, se Deus fala um não para uma oração dela, ou se Deus, sei lá, não responde uma oração dela do jeito que ela queria, o que vai acontecer? Deus não me ama mais. Deus me abandonou. Essa pessoa ignora tudo aquilo que Deus já fez para ela só porque algo que ela não estava esperando aconteceu. Insegura, até mesmo com relação a Deus. Acha que para ser aceito por Deus precisa se esforçar, mas também acha que Deus tem que provar o valor dele para nós o tempo todo. Não seja assim, irmão. Porque isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então, para a gente encerrar esse tópico aqui, eu te pergunto: você consegue observar coisas parecidas na sua vida? Seja uma necessidade de querer provar algo para as outras pessoas, ou até mesmo uma insegurança com relação às outras pessoas, ou até mesmo com relação a Deus. Você consegue observar coisas assim na sua vida? Se você percebe coisas assim, irmão, talvez você tenha um pequeno problema de identidade, de não saber muito bem quem você é. Terceira tentação, vamos lá. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus. Versículo 8 a 10. Mateus 4, 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse:
Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só Ele preste culto. Terceiro tópico: quem não sabe sua identidade troca verdade por ilusões. Quem não sabe a sua identidade troca verdade por ilusões. Irmão, o diabo aqui, ele viu que Jesus sabia bem quem ele era, então ele faz um ataque mais forte. Ele tenta mudar, talvez, a identidade de Jesus. É como se ele chegasse para Jesus e falasse assim: olha Jesus, eu sei que você está bem firme aí e tudo mais, né? Você sabe bem quem você é, mas sai dessa vida. Sai desse lado, vem para o meu lado, Jesus. Vem para o meu lado, porque olha o que eu vou te dar, olha os reinos desse mundo. Vem para o meu lado que vai compensar mais para você. Vem para o meu lado que você vai ser o meu maior servo. Olha a ousadia do diabo para chegar diante de Jesus e falar isso. Mas, irmãos, Jesus não pensou duas vezes. Respondeu também com palavra. Jesus de forma alguma pensou em trocar de lado, pecar contra o Pai. Jesus de forma alguma cogitou isso, em adorar o diabo. Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia muito bem quem o diabo era. Jesus sabia muito bem quem o Pai era. Jesus sabia de todas essas coisas. Mas um detalhe interessante é que o diabo já é um ser derrotado, amém? O diabo já está derrotado. Muitos estudiosos chegam no consenso de que, embora o diabo ele tenha um certo poder, um certo domínio sobre o mundo hoje, ele tem um certo domínio, mas ele nunca teve um domínio total e definitivo. Então ele não tinha o poder de entregar realmente o reino do mundo para Jesus. Era só uma enganação do diabo. O diabo só estava querendo passar Jesus para trás para que Jesus adorasse ele. O diabo estava oferecendo algo para Jesus, algo que já era de Jesus. Irmãos, se a gente for ver o final da história, a gente vai ver que todo o domínio de todas as coisas nesse mundo estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus já é o dono de tudo. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Jesus já tinha tudo. E o diabo querendo oferecer algo para Jesus que ele já tinha. Imagina, Alifer, alguém chegar para você: Alifer, você quer comprar uma moto? Uai, qual moto que é? Aquela vinho que está ali no estacionamento. Oh, mas essa moto é minha. Não, mas você quer comprar a sua moto? Não tem sentido nenhum. Olha que proposta absurda do diabo. Só cai em propostas assim quem não sabe quem é. Quem não sabe quem é. Da mesma forma, irmãos, o diabo todos os dias ele faz algumas propostas para mim e para você. Propostas que de longe até parecem um pouquinho interessante, mas que se você olhar de perto, você vai ver que não faz sentido nenhum. O diabo fala: olha, peca, comete esse pecado aqui, porque se você cometer esse pecado, você vai ser feliz. Só que a verdade, que nós sabemos muito bem, que a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Então pecar só vai nos levar para mais longe da verdadeira felicidade. Enganação do diabo. Talvez o diabo vai falar assim: olha, para com esse negócio de ir na igreja, de cultuar, para com esse negócio, vai de vez em quando só, uma vez a cada dois meses, né? Gasta mais tempo para trabalhar, gasta mais tempo para ganhar dinheiro, porque isso é o que importa. Dinheiro é tudo. Ilusão do diabo, irmão. O diabo fala: olha, quanto mais dinheiro você tiver, mais feliz você vai ser. Será mesmo? Por que a gente conhece tantas pessoas que têm tudo? Tem todas as riquezas do mundo praticamente, mas não tem nada. Vive infeliz, triste. Alguns até caem em depressão e se matam. Ricas, extremamente famosas, mas fazem isso. Mas nós sabemos que a verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Nós sabemos que investir tempo no Senhor não é perca de tempo, mas é o melhor momento da nossa vida. Nós sabemos que o dinheiro tem a sua importância? Tem. Nesse lado da eternidade só. Mas aquele que ama o dinheiro está amando a raiz de todos os males. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma?
diabo vai fazer muitas propostas, irmãos, para você. Vai te dizer que existem coisas boas para você que Deus não permite você fazer. Igual ele fez com Eva. Lembra? Que Deus não deixou você comer daquele fruto, não. Come, vai te fazer bem, vai ser bom para você. Na verdade, Deus é egoísta, mesquinho, não quer que você seja como ele. E Eva e depois Adão vão lá e comem do fruto e deu toda essa desgraça que a gente vê depois. Da mesma forma, o diabo chega para você, irmão, e fala: olha, tem uma coisa aqui que Deus não quer que você faça, mas é porque Deus não quer que você seja feliz. Deus não quer o seu bem, por isso que Ele está te impedindo de fazer isso. Então faz. Mas aqueles que realmente sabem quem são, aqueles que sabem sua identidade em Cristo Jesus, irmão, sabem muito bem que não existe nada de bom fora de Deus. Sabe muito bem que o pecado, embora ele seja bonitinho muitas vezes, prazeroso muitas vezes, o fim dele é a morte, destruição. Você acredita nisso? Amém? Irmãos, não troque as verdades de Deus a seu respeito pelas mentiras escorregadias do diabo. Não troque as verdades de Deus pela ilusão que o diabo quer causar em você. Não troque, não vale a pena. E para a gente encerrar, versículo 11. A Bíblia toda hora muda de lugar. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. O diabo sai derrotado. Ele tenta Jesus primeiro para transformar pedras em pães. Ele tenta Jesus depois para que Jesus se jogasse do precipício. E ele tenta Jesus tentando fazer com que Jesus adorasse ele. Jesus vence todas as tentações. Jesus sabia bem quem ele era. Ele sabia que não precisava provar nada para ninguém. Se você for voltar um capítulo, irmão, um pouquinho antes desse episódio do deserto, o que a gente tem? Olha aí. Exatamente antes do capítulo 4 de Mateus, o que a gente tem? Batismo de Jesus. O que acontece no batismo? Quando Jesus levanta sobre as águas, o Espírito Santo desce. E o que acontece depois? Uma voz sai do céu. Lembra o que a voz fala? Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus não precisava de nada, ele já sabia quem ele era. O Pai já tinha decretado ali para ele. O Pai já tinha falado: esse é o meu filho amado. Jesus sabia bem quem ele era, meu irmão. Mas alguns de nós não sabemos. Vamos ser sinceros, muitos de nós, talvez todos de nós, não sabemos 100% quem nós realmente somos. Alguns sabem um pouquinho, alguns sabem mais ou menos, alguns não sabem exatamente nada, estão totalmente perdidos, com crises de identidade. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos ser como Jesus, ter essa mesma certeza de quem nós somos, diante dos ataques do diabo, diante das tentações do mundo. Ah, Breno, mas eu estou esperando uma voz sair do céu, igual foi com Jesus, para falar quem eu sou. Irmão, você não precisa disso. Sabe por quê? Porque a mesma voz que saiu do céu, ali no batismo de Jesus, é a mesma voz que está escrita aqui, ó, na palavra. Você não tem o som, mas você tem o conteúdo, que é a mesma coisa. Tudo o que você pode saber de quem você é, Deus já te disse aqui. Breno, como é que vence as tentações do diabo contra a minha identidade? Fazendo como Jesus. Todas as vezes que o diabo atacou Jesus, o que ele fez? Mas isso está escrito, a palavra de Deus diz. Da mesma forma, irmão, como você vai suportar as tentações do diabo contra você? Naquilo que está escrito, naquilo que Deus diz a seu respeito. E eu queria aqui rapidamente, como eu disse, você vai saber um pouquinho mais quem você é. E eu queria aqui te mostrar alguns versículos que falam a respeito da sua identidade. Preste atenção nisso aqui. Você não sabe quem você é? Você vai entender um pouquinho melhor nesse momento.
Primeira coisa, assim como Jesus, você também é um filho amado. 1 João, capítulo 3, versículo 1, no comecinho vai dizer: vede quão grande o amor tem nos concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. O mesmo Deus que falou para Jesus que Jesus era um filho amado, é o mesmo Deus que olha para mim e para você hoje e fala: você também é um filho amado. Você também é um filho amado. O Deus criador de todas as coisas, o Deus do universo, olha para você e fala: você é um filho amado. Ele te ama tanto que entregou o próprio filho para morrer em seu lugar, para que você pudesse ser restaurado à família de Deus. Você não era filho de Deus, irmão, você era só uma criatura de Deus, mas se você está em Cristo Jesus, você se tornou filho de Deus. Então você é um filho, e é um filho amado. Não é um filho bastardo, não, é um filho amado. Amém? Só um detalhe, todas essas coisas que eu vou dizer aqui, quase todas pelo menos, é se você está em Cristo Jesus. Porque se você não está em Cristo Jesus, se desespere, porque você não sabe quem você é. Você nunca vai saber, só se você estiver em Jesus. Segunda coisa, você também é justificado, você é alguém perdoado, você é alguém que já foi aceito. Romanos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, você já foi justificado por Deus. Ele te justificou. Ele te justificou, você não precisa mais ficar provando alguma coisa para Deus. Deus já sabe quem você é. E você é feito não pelo seu desempenho, mas pelo desempenho de Jesus. Aquilo que Jesus fez por você. Romanos capítulo 8, versículo vai dizer que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você foi perdoado, amém? Você é uma pessoa perdoada, você é uma pessoa que já foi aceita por Deus em Cristo Jesus. Você não se trata, irmão, não se trata de você querer provar algo para Deus, se trata de você agir como quem você já é. Você tem agido como alguém perdoado? Como alguém aceito por Deus? Como alguém amado? Não se trata de provar, se trata de ser quem Deus te chamou para ser. Você já é isso, irmão. Só seja quem você é, nesse sentido. Para com essa segurança diante de Deus. Mas também, para você não achar que tudo é festa, você foi escolhido para ser santo. Não é, eu fui aceito, então beleza. Eu vou viver de qualquer jeito. Já que não é nada sobre o meu desempenho, então eu vou viver de qualquer forma. Irmão, você foi chamado por Deus para ser santo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus te escolheu e Deus te salvou para que você fosse um instrumento dele nessa terra. Para que você fosse um instrumento da glória de Deus nessa terra. Para que você exaltasse a santidade de Deus através da sua santidade, que ele tem trabalhado no seu coração. Irmão, Deus te escolheu para ser santo. Santo. E existem 3 tipos de santidade aqui. Primeiro, a santidade posicional. Deus olhar para você e te enxergar como um santo. Isso você já tem, porque essa santidade foi conquistada por você na cruz. Então Deus olha para você e te vê como um santo. Não por causa do seu desempenho, mas por causa do desempenho de Jesus. Mas nós também temos os nossos pecados, não é verdade? Então nós não somos totalmente santos, nós somos pecadores. Mas Deus também está nos santificando dia após dia. Deus está trabalhando em nós. Nos conformando conforme a imagem de Jesus. Nos conformando conforme aquilo que Cristo é. E um dia seremos totalmente santos. Quando a eternidade chegar. Lá nós não pecaremos nunca mais. Então você foi chamado para ser santo. Você tem um chamado, irmão. Você também tem uma missão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Texto aqui que não fala somente de judeus, mas também de judeus e gentios, tá? Inclusive eu e você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te falar, você é uma pessoa comissionada, ou seja, você tem uma missão. Você não está aqui somente vagando nessa terra esperando Jesus voltar. Não, Ele te deu uma missão, Ele te deu um propósito de vida. Qual que é o meu propósito, Breno? Pregar o Evangelho, fazer discípulos, tirar as pessoas das trevas e trazer para a maravilhosa luz de Jesus. Esse é seu chamado, irmão, essa é a sua missão. E poderíamos falar de muitas outras coisas aqui. Você é um cidadão do céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você não é daqui. Então para de querer reconhecimento, para de querer popularidade no mundo que crucificou o seu Deus. Para com isso, irmão. Você não é daqui, então tem lugares que você não vai se encaixar, viu, jovem? Às vezes o jovem quer se encaixar em qualquer rodinha de conversa. Tem lugares, irmão, que talvez não seja para você, que não vai ser bom para você. É bom se você for luz na escuridão lá, mas se eles estão te corrompendo, cai fora. Se fortaleça no Senhor, seja luz lá depois. Mas você não é daqui, esse mundo aqui não te pertence. Não, você não vai se encaixar 100% desse mundo. Se você se encaixa 100% desse mundo, irmão, eu acho que você não é cristão, não. Irmãos, e tantas outras coisas, eu não vou me delongar mais, mas você é uma pessoa que já foi abençoada com todas as bênçãos espirituais. Você é um embaixador do reino. Você é alguém liberto do pecado. Você é membro do corpo de Cristo. Você é sal dessa terra. Você é luz desse mundo. Você é uma pessoa bem-aventurada. Você é templo do Espírito Santo. Você é mais do que vencedor. Você é amigo de Deus. Tudo isso você é. E só para você não ficar se achando muito, você também é pecador, miserável, indigno de tudo aquilo que você tem, indigno de tudo aquilo que você é de bom. Tudo de bom que você tem, tudo de bom que você é, não veio de você, é dom de Deus. É Deus. Conquistas que você tem, Deus que te deu. As pessoas te elogiam, glórias a Deus. Você não fala isso só como jargão, não, é glórias a Deus. Por quê? Você não tem que me elogiar não, irmão, você tem que elogiar a Deus, é Ele que me deu isso. Você é indigno, você é um miserável pecador, assim como eu. E não merecemos nada de Deus, mas Ele nos abençoou. Você é tudo isso, irmão. Você não é o seu trabalho. Você não é o dinheiro que você tem na conta. Você não é o seu status de relacionamento. Você não é nada disso. Você não é nem mesmo quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz a seu respeito. Amém? Você acredita nisso? Tem muita coisa aqui, irmão. Devora esse livro. Você quer entender mais quem você é? Devora esse livro aqui. Quer vencer a crise de identidade? Leia isso aqui. E aplica na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Iago, você faz um louvorzinho aqui para nós, se tiver como. Eu queria fazer um tempo de meditação aqui, irmão, de verdade. Eu queria que você meditasse em tudo isso que a gente falou aqui. Só recapitulando, para você não esquecer. Quem não sabe a sua identidade, acaba cedendo às necessidades. Quem não sabe a sua identidade, precisa se provar o tempo todo e também precisa ser aprovado constantemente. Quem não sabe a sua identidade, troca a verdade por ilusões. Mas a Bíblia fala quem você é. A Bíblia fala como você deve saber a sua identidade. A questão é, você sabe disso?
Eu queria que de verdade nesse momento você refletisse um pouquinho sobre quem você tem sido. Será que tudo isso que a gente leu aqui a respeito de você, será que tudo isso você tem vivido? Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos e comece a refletir sobre as suas atitudes. Comece a refletir sobre quem você tem sido. Comece a refletir sobre quem você tem pensado que você é. Será que tudo isso está em concordância com a Bíblia? Será que tudo isso está em concordância com quem Deus diz que você é? Será que você tem agido como filho de Deus? Será que você tem agido como quem deveria agir? Como servo de Deus deveria agir? Será que você tem sido um discípulo de Jesus? Ou suas atitudes estão totalmente contra a sua identidade? Talvez o Iago vai cantar alguma canção aqui, mas eu não queria que você cantasse junto. Pelo menos não nesse momento. Eu queria que você orasse a Deus. Eu queria que você falasse com Deus. E pedisse para que Ele te ajudasse a se entender, a se comportar mais corretamente conforme que Ele te chamou para ser. Agir como Ele te chamou para agir, a estar onde Ele chamou para estar, a ser tudo aquilo que Ele te chamou para ser. Fale com Deus, irmão. Fale com o Senhor. Deixar de anunciar aquilo que ouvimos. Suas palavras são verdades tão reais que nem a morte nos assusta. Sábios, com a verdade manifesta em nosso meio. Tenho por maiores riquezas o sacrifício de Cristo. As pedras não doem mais. Os olhos estão em ti. E as pedras
pedras não doem mais. Meus olhos estão em ti, pois há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você. Há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você. Continue com seus olhos fechados. Continue falando com o Senhor. Sobre a terra, Cristo em seu trono. Sobre a terra, Cristo em seu trono entre os homens. Santo Deus. Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. E o Senhor fala nitidamente quem nós somos através da Tua palavra. Boa parte daquilo que nós temos que saber de nós mesmos está na Tua palavra, Deus. Então nos ajude a entender melhor. Nos ajude a entender melhor a nossa identidade. Nos ajude a entender melhor, Deus, quem nós somos. Nos ajude a entender melhor, Deus, a nos posicionarmos, Deus, como devemos nos posicionar, Senhor Deus, no nosso trabalho, na nossa escola, com a nossa família. Nos ajude a ser, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. A nossa profissão não nos define. Que os meus irmãos possam entender isso. Que a profissão deles não define eles, ou o ministério deles não define, ou as outras pessoas, coisas que já falaram para eles talvez no passado, talvez essas coisas que talvez machucaram, essas coisas não definem eles. Os momentos difíceis não definem os meus irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a nos libertarmos, Senhor Deus, de todas as amarras do diabo, de todas as enganações do diabo a respeito de quem nós somos. Que a gente pare de ceder às tentações do diabo, que a gente pare de trocar, Deus, vontade por propósito. Oh, Deus, nós precisamos mudar muitas coisas. Oh, Deus, nós precisamos mudar muitas coisas, então nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a agirmos corretamente. Nos ajude não somente a entendermos a nossa identidade, mas a agirmos conforme quem o Senhor diz que nós somos. Toque em meu coração, toque no coração de cada irmão que está aqui nessa noite. Pai, o Senhor está levantando um novo tempo, Pai. Que nós possamos ser essas pessoas que vão fazer parte disso, Deus. Pessoas que não têm dúvida de quem são, mas que serão totalmente entregues à vontade do Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Glória a Deus. Encerramos aqui então nossa penúltima mensagem da série Dilemas da Juventude. Sábado que vem, Marcha para Jesus.
E próximo sábado, dia 6, nós encerramos essa série. Contamos com vocês aqui. Amém? Quantos sabem um pouquinho melhor quem são em Cristo Jesus? Amém? Vamos orar para encerrar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo possa estar sempre com cada um dos irmãos. Que a igreja do Senhor possa ser abençoada em nome de Jesus. Quem quer diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados.